Nossos repórteres mostram o que a população tem feito para driblar os altos preços dos itens da cesta básica. Sondagem da Fiesc e da CNI aponta os reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia para a indústria catarinense. Produtores rurais têm até julho de 2023 para se adequarem à emissão de nota fiscal eletrônica. No esporte, Avaí enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Azerbaijão, marcado pelo abandono das duas Ferrari. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa com a cesta básica. Você acompanha aqui todos os meses, periodicamente, os dados relativos ao custo dos itens essenciais. A repórter Graziane Biali foi conferir hoje como a população enfrenta esses altos preços, ainda que o valor total tenha diminuído em abril. Quando a gente olha as frutas fresquinhas, feijão bonito, a carne ali na vitrine, dá logo vontade de levar tudo, né? Aí, basta lembrar do salário e comparar com os preços dos produtos que a gente logo muda de ideia. Dona Iolita se desdobra todo mês para dar conta de colocar alimento dentro de casa, com um salário de aposentada. Eu vou nas promoções, né? Porque a gente não pode, né? A gente não tem condições boas, daí tem que comer, né? Aí eu pesquiso assim, e aí eu consigo me virar bem. E não é para menos. A cesta básica de Florianópolis continua entre as mais caras do país. Perde apenas para São Paulo. Mesmo com a queda no preço de alguns produtos, como o tomate, por exemplo, o custo da cesta básica continua alto. Em média, R$ 772 na capital. São diversos fatores que motivam a alta dos preços, mas falando especificamente da alimentação, né, esses produtos que a gente tanto consome no nosso dia a dia, ele está motivado pela oferta, pela produção e pela demanda. Então nós tivemos produtos que durante o início do ano tiveram uma diminuição na sua produção em virtude de eventos climáticos e isso diminuiu lá na gôndola aquele produto que a gente consome. Como a demanda permanece a mesma, consequentemente o preço aumentou. Para as famílias assalariadas, a compra daqueles produtos básicos para passar o mês, que vai desde alimentos, carne, frutas, verduras, até os produtos de higiene e limpeza, compromete quase 70% do salário. Aí o jeito é pesquisar. Eu estou fazendo pesquisa de preço. Vou em diversos locais para comparar preço e compro. Essa é uma boa dica para ajudar a equilibrar os gastos e fazer o salário render. Nesse primeiro momento, a família tem que colocar no papel todos os seus gastos, além do gasto de alimentação, gasto com energia elétrica, com transporte, com aluguel, para conseguir, através dessa análise do orçamento, buscar a manutenção do seu equilíbrio. Os gastos são bastante, energia, luz, água, tudo constante no final do preço, no final do mês. E aí como é que equilibra? Tira um pouco daqui, tira um pouco dali e paga, né? E paga. E evita gastos desnecessários, né? Também, evitar gastos desnecessários. Uma sondagem feita pelo Observatório Fiesc e pela Confederação Nacional da Indústria revelou números preocupantes para Santa Catarina. 7 em cada 10 empresas industriais e da construção aqui no estado tiveram aumento nos custos com insumos e matérias-primas nacionais. Um impacto direto da guerra entre Rússia e Ucrânia. O levantamento apontou que 70,7% das indústrias informaram aumento dos custos. Já com relação aos insumos importados, 52,1% das empresas sentiram aumentos acima do esperado. A Rússia é considerada uma das principais fornecedoras mundiais de commodities industriais e enfrenta sanções econômicas da União Europeia e dos Estados Unidos, que encarecem as importações. A sondagem industrial revelou que 38,6% das empresas catarinenses decidiram buscar outros fornecedores no país e 30% procuram outros fornecedores no exterior. A pesquisa ainda apontou que para 24,3% dos industriais catarinenses, somente em 2023 a oferta vai ser normalizada. Além dos problemas com insumos, aumento no custo da energia e dificuldades na logística de transportes, a invasão da Ucrânia pela Rússia, aliada à desaceleração da economia na China e ao aperto monetário mundial, tem provocado quedas na produção industrial.
Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira com a Paloma Totti. Boa noite, Paloma. Olá, aqui são alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira, direto do Vale do Javari. O enviado especial da Band, Ian Boechat, traz as últimas informações sobre o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira. Senado vota projeto que limita a cobrança do principal imposto sobre os combustíveis. Força das ondas durante ressaca afunda flutuador de balsa pouco antes dos carros passarem no litoral paulista. Band lança a segunda edição do Prêmio Cidades Excelentes, que reconhece a boa administração pública. Isso e muito mais daqui a pouquinho às 7h20. A gente te espera. Ok, então agora é hora de opinião aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo está de volta aqui com a gente. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o PSDB e o Progressistas se reuniram hoje para tratar de aliança aqui no Estado. Saiu alguma decisão? Chegaram a algum consenso? Ainda não sabe se ficam ou namoram. E isso em eleição é praticamente mortal. O que estão decidindo PSDB e PP? Vamos dar uma olhadinha na foto da reunião de hoje à tarde, que foi na sede do diretório do PSDB, na capital de Santa Catarina. Estavam ali o presidente estadual do PP, o deputado Silvio Drevik, o presidente estadual do PSDB, o prefeito de Concórdia, Rodrigo Pacheco, e notórios tucanos de alto calibre, de grande bico, e também pepistas de muitas estrelas nos ombros. Entre eles, o pré-candidato ao governo, o senador Espiridião Amin, que deu força, quer dizer, inflou a reunião, deixou ela importante. O que está na mesa para decidir? Se eles vão fazer uma aliança ou vão procurar outros parceiros, até porque o relógio eleitoral está correndo. PSDB e PP já estiveram juntos na eleição de 2014, perderam para Raimundo Colombo. Em 2018, o PSDB embarcou naquela fracassada campanha de Mauro Mariani do MDB. Aliás, MDB é as três letrinhas que preocupam essa dupla aí. Porque no âmbito nacional, o PSDB, o tucanato, vai dar apoio para Simone Tebet, pré-candidata do MDB. Quer dizer, mais uma vez, os MDBistas entre PP e PSDB. Daqui a pouco eu volto com mais informação aqui no Band Cidade. Produtores rurais ganharam um prazo até ano que vem para se adequarem à nota fiscal eletrônica. Os produtores têm pouco mais de um ano para se adequarem ao novo sistema. Segundo determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, a partir do dia 1º de julho de 2023, eles não poderão mais utilizar a nota fiscal em papel, sendo aceita apenas a NF eletrônica. Até lá, ele procure aqui a Diretoria Executiva de Agropecuária, onde o nosso pessoal está capacitado para orientá-lo no sentido de que se faça esse cadastro, né, e que ele comece a utilizar e se adequar a essa nova situação, a essa nova realidade para eles. Haverá então essa exigência a partir do dia 1º de julho de 2023, onde serão extintas as notas de papel que são utilizadas atualmente. A obrigatoriedade vale para todas as operações efetuadas em estabelecimentos do produtor rural e vem para dar mais agilidade e desburocratizar essas emissões. Caso eles não se adequarem ao sistema eletrônico, poderão perder benefícios do cadastro na prefeitura. Não terão mais direito aos benefícios que a prefeitura tem os dados através do serviço de patrulhamento, do macadame, das horas máquinas de trator, todos os benefícios que atualmente a gente cede a eles, né? Cede através do quê? Justamente da emissão dessas notas. E isso a gente não quer que aconteça, quer que a gente continue os atendendo e ampliando ainda mais os benefícios aos nossos agricultores. O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado aprovou hoje um reajuste no piso e na tabela dos advogados dativos, que atendem a população que não tem condições financeiras para contratar um profissional. O reajuste aprovado foi de 50% no piso e de 20% no teto da tabela dos advogados dativos. Além disso, foi aprovado um orçamento de 52,5 milhões de reais para a remuneração dos profissionais para este ano e uma projeção de receita para o triênio 2022-2024 que passa de 150 milhões de reais. A presidente da OAB Santa Catarina ressaltou a importância do reajuste para o desempenho da advocacia dativa, que já beneficiou mais de 197 mil pessoas nos últimos 3 anos em Santa Catarina. Mais de 10 mil profissionais prestam esse serviço no estado, de acordo com o sistema de assistência jurídica gratuita. Nós somos 12 mil advogados pelo estado que vivem e sobrevivem da advocacia dativa. Somos 52 subseções e o nosso interior
hoje são os mais beneficiados com este aumento aqui. A nossa Advocacia Dativa do Estado de Santa Catarina, que é referência nacional, está fazendo diferença para o nosso cidadão mais necessitado. Roberto Azevedo, nem a criação da Defensoria Pública, que foi importante, extremamente importante, é bom que se diga, não é? Mas ela não retirou a relevância dos advogados dativos, não é? Não, até porque o modelo de Santa Catarina já existia antes, foi o último que existiu no Brasil antes, e continua sendo relevante por um fator simples. Não há defensores públicos suficientes para atender às demandas daquelas pessoas que apresentam hipossuficiência na hora de se defender. Quer dizer, não tem condições financeiras de se defender. E não é uma relação direta com o ganho da pessoa. Tem pessoas que têm gastos mensais que não comportam você ter ainda que pagar uma ação. Daí, o magistrado da causa nomeia um advogado dativo, pessoa que estão lá na lista à disposição da OAB para trabalhar. E como disse a presidente Cláudia Prudêncio, são 12 mil profissionais em Santa Catarina que dependem diretamente dessa atividade. Também é um meio de sobrevivência. O advogado precisa ganhar. A gente sempre, quando glamoriza a profissão, diz assim, não, advogados são milionários, são pessoas de um estilo de vida elevado. Não é bem assim. Como em toda profissão, há também aqueles que precisam destas situações específicas para sobreviver. A medida é importante, resolve uma distância muito grande entre a realidade dos profissionais e o mercado e também cria a oportunidade para que outros se habilitem para também fazer esse importante trabalho. Afinal, o objetivo é sempre atender bem ao cliente, à população. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Militar prendeu 2 pessoas neste domingo em São José na Grande, Florianópolis. Durante a fuga, a dupla arremessou dinheiro pela janela de um carro. Os policiais militares rodoviários faziam rondas na SC 281 quando abordaram um carro em atitude suspeita. Os ocupantes fugiram, tentaram fugir e houve perseguição. O carro foi abordado somente no bairro Passa 20, já em Palhoça. Durante a fuga, um dos passageiros arremessou a embalagem de dinheiro pela janela no terreno de uma casa. Os policiais apreenderam o dinheiro e encontraram no carro mais maços com notas. No total, foram apreendidos R$50 mil em dinheiro. E a segunda-feira teve registro de maré alta em Florianópolis. Pontos da cidade tiveram alagamentos, o que complicou o tráfego para os motoristas. Em Florianópolis, o fenômeno foi registrado na SC 405, no bairro Rio Tavares, e provocou alagamentos. E também na Avenida da Saudade, que dá acesso à SC 401 e também à SC 404. Pistas ficaram alagadas, os carros tiveram dificuldade para transitar. Este foi o segundo dia consecutivo de maré alta em Florianópolis. Domingo também teve o registro de vias alagadas por causa do fenômeno. E a massa de ar polar que derrubou as temperaturas neste fim de semana começa a se afastar para o oceano. Confira agora os detalhes para amanhã na previsão do tempo. A terça-feira vai ter sol e poucas nuvens no estado, com ocorrência de nevoeiros na madrugada e amanhecer. As temperaturas vão estar baixas no início da manhã, com geada entre o meio-oeste e o Planalto. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Em Florianópolis, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 22. Em Lages, 3 graus de mínima e 14 de máxima. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Você confere agora as notícias do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão. A corrida foi marcada pelo abandono das 2 Ferrari. O começo da prova no Azerbaijão já deu uma amostra do domingo terrível que a Ferrari teria. Sérgio Pérez largou bem e tomou a primeira posição de Charles Leclerc. E logo na 9ª volta, o abandono de Carlos Sainz por um problema hidráulico provocou um safety car virtual. A Ferrari resolveu antecipar o pit stop de Leclerc para tentar uma estratégia diferente. Isso deu os 2 primeiros lugares para a Red Bull, que teve uma inversão de posições quando Verstappen alcançou Pérez rapidamente. O mexicano teve problemas nos pneus. Depois das paradas de Max e Checo, Leclerc foi para a ponta. Mas aí, o motor deixou o monegasco na mão de novo.
Sem as Ferraris na pista, a Red Bull ficou tranquila nos 2 primeiros lugares. Um segundo safety car virtual para a retirada do carro de Kevin Magnussen permitiu aos líderes fazerem outro pit stop, mas o cenário não mudou. Soberano, Verstappen venceu e disparou na liderança do Mundial. Max Verstappen no capricho para vencer no Azerbaijão. São 21 pontos de vantagem sobre o novo vice-líder, Sérgio Pérez. De novo, o grande derrotado é Leclerc, que pela 4ª vez consecutiva não consegue vencer, largando da pole position. E sai de Baku na 3ª posição no Mundial, 34 pontos atrás de Max Verstappen. Today it hurts. We need to keep our head up, but we need to understand. And yeah, it hurts. The championship is long. I still believe in it as much as I did in the last few races, but we need to get on top of those things. Quebra de mais um motor Ferrari pode até render uma punição no grid no GP do Canadá por troca de componentes. E um campeonato que começou com os carros da Red Bull ficando pelo caminho com problemas, agora tem as Ferraris soltando fumaça pela pista. Agora o futebol do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Avaí está em campo neste momento, no fechamento da 11ª rodada. O time catarinense enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, com 12 minutos e 45 segundos, 0-0 placar fechado entre Botafogo e Avaí. Com os resultados do fim de semana, o time catarinense caiu para a 18ª posição e está na zona do rebaixamento. Se vencer, o Avaí deixa o Z4. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. Na Série B, teve duelo catarinense na rodada do fim de semana. O Criciúma derrotou a Chapecoense de virada em plena Arena Condá. Marcelo Freitas abriu o placar na Arena Condá. Depois, Rayan, o zagueiro do Criciúma, marcou contra. A reação do Criciúma começou com Claudinho, que soltou uma pancada. E a virada veio na segunda etapa. Marcelo Hermes contou com a ajuda de Wagner para empatar a partida. E Marquinhos Gabriel, insistindo no lance, deixou dele e fechou o placar. Criciúma quebrou um tabu que já durava 14 anos sem vencer o time do Oeste. Além disso, venceu a primeira como visitante na Série B. Já a Chapecoense segue sem vencer como mandante no Brasileiro. O Brusque perdeu em casa para o Ituano. Nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas e apenas uma vitória, o que preocupa o torcedor para a sequência do campeonato. Após bola mal recuada, Zé Matheus escorregou e Rafael Elias abriu o placar. O camisa 9 aproveitou a bobeada e chutou na saída de Jordan. 1-0. O Brusque foi para cima para tentar o gol de empate e reclamou de pênalti neste lance em cima de Pará. Mas quem ditou o ritmo na primeira etapa foi o time do interior paulista. Após cruzamento pela direita e ajeitada de cabeça, Ailon desperdiçou a chance de ampliar o placar. Ainda na primeira etapa, o quadricolor tentou correr atrás do prejuízo, mas não era o dia do Brusque. Aos 18, Rodolfo Potiguar recebeu o segundo amarelo e foi expulso após a entrada em Rafael Elias. Mesmo com a menos, a equipe do Vale tentou na bola parada, mas a falta de pontaria imperou. Final de jogo, Brusque 0, Ituano 1. Na Série C, o Figueirense enfrentou o Confiança nesse domingo no estádio Orlando Scarpelli. O jogo ocorreu no exato dia em que o clube completou 101 anos de história. O torcedor marcou presença, fez festa antes do jogo, no entorno do estádio, nas arquibancadas. No entanto, a vitória não veio. Figueirense e Confiança ficaram no 0-0. Com o empate, o time catarinense ocupa a 5ª posição com 17 pontos e está no G8 da competição. O próximo desafio é sábado na Arena da Amazônia contra o Manaus. Você vai conhecer agora um projeto social implementado pelo Ministério Público Federal. A ação transforma geladeiras usadas em verdadeiras livrotecas. Tudo para estimular ainda mais nas comunidades o gosto pela leitura. A Joyce é voluntária do projeto Além dos Olhos e explica a importância do programa na vida das populações carentes na Grande Florianópolis. Que a gente trabalha com pessoal em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social. A minha grande parte no projeto é na questão quando a gente vai construir casas. Só nessa pandemia a gente construiu 9 e a gente está no intuito de construir mais uma para uma família que está precisando. A Sônia, que também trabalha no projeto como coordenadora, revela os desafios enfrentados para manter a iniciativa. Com a pandemia, diminuiu muito agora nos últimos tempos as doações e as pessoas que estão precisando cada vez aumenta mais. O projeto ajuda mais de 130 famílias e aceita, além dos livros, doações de material de construção, roupas e alimentos.
O projeto Além dos Olhos, no bairro Areias, em São José, recebeu mais um apoiador nesta segunda-feira, com uma nova fase com lançamento de iniciativa do Ministério Público Federal. Esse projeto foi idealizado a partir de um clamor, uma demanda da comunidade vizinha ao Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina. Então pensamos no que a gente poderia colaborar para essa necessidade da comunidade. Surgiu a ideia da Livroteca MPF. As crianças aprovaram o projeto. É uma boa ideia, se espalha. Eu estou planejando escrever um livro. Só de ler um livro, começar a ler um livro, no futuro já pode ter melhorado a vida de uma pessoa em milhões de porcentagens. O artista plástico Man deu um presente para o projeto e customizou a geladeira para a alegria das crianças. Utilizar uma coisa que já não tinha mais sentido no dia a dia das pessoas e o potencial que isso tem para transformar outras pessoas, né? Através da arte, através de boas iniciativas. Essa foi a ideia, de transformar e levar algo diferente para as pessoas. Preto Laufer, que foi criado em comunidade, ficou feliz com o destino das geladeiras e com a transformação que o projeto pode trazer para a vida das crianças carentes. A leitura para esses dos nossos é de suma importância, ou melhor, indispensável, para uma consciência de classe, uma conscientização melhor do que estamos vivendo hoje e do que queremos para amanhã. Esperança de dias melhores é ver os menor como protagonista, autor de roteiro, sabendo que o livro livra. Louvado seja a caneta e o papel que colorem nossos dias cinzas. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto e 12h50 no SC Acontece. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Florianópolis, a capital do estado, de todos os catarinenses, 16 graus a temperatura e imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente com um tempo bom por aqui. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.